Então, vou lá de novo. Falei que semana passada nós falamos sobre propósito, falamos sobre aquilo que o Senhor tem guardado para a gente, que Ele tem um chamado especial em cada um de nós. Falei sobre o pote, né, que o Senhor não fez nós potes vazios. Falei sobre pedrinhas no caminho, que muitas vezes é o Senhor que coloca eles no nosso caminho para poder nos amadurecer. Falei sobre quem não conseguiu assistir semana passada. Entra no sistema, tá, gente? A gente tem um sistema lá no QIFI que tem todas as palavras que a gente, todos os outros devocionais e todas as palavras que eu estou trazendo aqui. Até a hora do almoço eu subo do dia. Então entra para assistir, para ser abençoada, para trazer melhor entendimento. Às 5 da manhã a gente tem um entendimento. Um pouco mais tarde, ouvir a palavra de novo. Eu ouço a palavra de novo depois. Como que é incrível, o Senhor ainda vai ajustando algumas coisas que eu não prestei atenção. Então, esteja entrando no sistema e esteja ouvindo a palavra depois, tá bom? Para participar do sistema, é R$ 9,90 por mês, não por palavra, gente, por mês, tá bom? Isso vai me ajudar na estrutura, tá bom? E me ajudar a levar a palavra das mulheres com propósito para mais mulheres, tá? Esse ano vem outros encontros, então tem eventos aí para acontecer. E eu preciso de investimento. Então, eu coloquei a R$ 9,90 para você estar tanto apoiando, é R$ 9,90 no cartão, não ocupa espaço, para poder estar levando aí o ministério para mais mulheres. Tá bom? Essa semana, nós vamos falar sobre entendendo a especialidade do machado. Lembra que eu trouxe para vocês o porquê do machado? O machado é todas as ferramentas que o Senhor colocou aqui dentro. E que às vezes a gente fica olhando para o outro, nossa, fulano canta tão bem, eu não canto assim. Será que o Senhor colocou alguma coisa dentro de mim? Sim, Ele colocou muitas ferramentas dentro de você. E essa semana nós vamos estar falando sobre entender melhor o meu chamado, entender melhor aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Então, se eu tenho algo que eu trouxe semana passada, se o Senhor me preparou para algo, e se Ele já me criou desde o ventre da minha mãe com algo aqui dentro, agora, como descobrir esse algo? Tem gente que já sabe isso de pequenininho. Como eu trouxe para vocês, eu sou uma pessoa de fácil comunicação. Então, sempre falei muito desde criança. E hoje o Senhor tem me usado para levar a palavra para vocês e para outras mulheres. Então, hoje eu entendo que esse é o meu chamado. Comunicação. Levar de uma forma clara, dinâmica, para a palavra do Senhor para outras pessoas. Além do meu trabalho, além das coisas do meu dia a dia, ok? Então, isso eu uso uma das minhas ferramentas. Fora outras, sou cheia de talento. Assim como você também é cheio de talento, tá? Então, essa semana nós vamos estar aí descobrindo, entendendo as especialidades do machado. Só que antes de falar das especialidades, a palavra de hoje é bem pontual. O tema da palavra de hoje, quem está anotando, chama o poder das palavras. Quantas vezes você meteu o pé pelas mãos por falar algo que não deveria ter falado? Ou alguém entendeu de um jeito e não era bem isso que você queria falar? Quantas vezes nós, mulheres, falamos sem parar? Sem entendimento. Falamos porque queremos falar. Quantas vezes a gente já ouviu coisas que não precisava ter ouvido? Me diz. E o poder da palavra, ele traz isso. Vamos para o nosso primeiro versículo de hoje? Nosso primeiro versículo de hoje está em Eclesiastes, nós estamos lendo Eclesiastes 10, 11 e 12. No 11 fala assim, ó. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há ganho para o encantador. O que quer dizer esse versículo? Se eu agir, se eu falar, se eu transferir algo sem intenção, sem sabedoria, sem entendimento, sem o porquê, não adianta de nada. De nada para mim, fiz por fazer, falei por falar, perdi tempo,
Perdi tempo meu, perdi tempo das pessoas. Agir como um tolo, agir por impulso. Entende? Aqui eu acho que não tem nenhuma mulher impossível, né? Nenhuma mulher que depois, já foi, desculpa. Uma coisa que eu falo aqui em casa muito, eu não quero desculpa, eu quero solução. Eu não quero ter razão, eu quero solução. Quantas vezes você fica, aquela pessoa pisa na bola com você, pisa na bola com você, e você fala, nossa, não aguento mais você me pedir desculpa. Pensa antes de agir. E quantas vezes a gente faz isso? Então, esse versículo fala exatamente isso. Que não adianta, não adianta. Ó, se a cobra morder antes de ser encantada, não há ganho para encantador. Não adianta nada, tá? A gente agir por impulso. Por quê? Quando a gente age por impulso, a gente afeta a nossa vida e todo o ambiente ao nosso redor. Não tem o que falar, não tem o que fazer, não fala nada. Consegue entender isso? Porque quem pode te livrar dos problemas do dia a dia é só você mesmo. A gente pega muitas vezes os problemas com as nossas mãos, com a nossa língua, sabe? A gente cria um monte de coisa porque a gente falou demais. Não é verdade? Eclesiastes 10:12, o segundo versículo de Eclesiastes de hoje, fala assim, ó. As palavras do sábio são agradáveis, mas o lábio do insensato o devora. Você concorda comigo? Como é gostoso ouvir alguém que tem sabedoria ao falar. Como é bom ter alguém para pedir conselhos, que sempre busca o direcionamento do Senhor. Como é delicioso estar ao lado das pessoas que falam pontualmente. Não é verdade? Eu tenho buscado no Senhor muita sabedoria ao falar, porque eu tenho o dom de fala e eu falo pra caramba. E eu falo, Senhor, se o Senhor não for focar no meu ouvido, eu vou falar do mesmo jeito. Então, Senhor, me ajuda a te ouvir mais, me ajuda a te entender mais, me ajuda a chegar na ponta dos meus lábios aquilo que o Senhor tem. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, eu faço um curso chamado Casa de Isabel. E eu estou no segundo nível, que já é ministério, que já é aconselhamento, que já é pastoral. E ela fala assim: aquilo que eu vivi e tive experiência com o Senhor é o que Deus preparou para mim. Quando eu venho para a mesa de conselho, o que eu vivi não serve, porque a minha história é minha história. Eu preciso estar atento ao que o Senhor quer falar com aquela pessoa. Entendeu? Eu não posso simplesmente aconselhar pelo que eu sei, porque pelo que eu sei serviu para mim. O jeito que eu criei meu marido, o jeito que eu criei meus filhos, o jeito que eu lido com o meu esposo, o jeito que eu lido com o meu serviço, ele cabe dentro do meu pote, da minha vivência, dentro das minhas experiências. Quando eu vou aconselhar alguém, eu tenho que pedir direcionamento do Senhor para trazer palavras de vida de acordo com a vivência daquela pessoa, daquilo que o Senhor quer instruir. Não posso falar por falar. E isso tem um peso tamanho na vida das pessoas. Toda vez que o Senhor me usa para aconselhar alguém, eu tenho que estar atento para poder falar não do que eu acho, mas daquilo que o Senhor quer. Quantas vezes você recebeu um conselho tolo que você foi aplicar e não coube para você? Quantas vezes você aconselhou a pessoa de fazer algo e essa pessoa fez isso e falou, nossa, não achei que ia dar essa consequência. A nossa língua, ela tem o poder de dar vida ou morte. Ela tem o poder de dar vida ou morte para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Antes de usar tudo aquilo que o Senhor deu dentro da mim, do meu pote, meus dons, meus talentos, tudo aquilo que o Senhor projetou para o meu propósito. Eu tenho que calar a boca para estar atenta a ouvir a voz do Espírito Santo, para não agir com impulsividade. Hein? Quantas vezes você agiu com impulsividade? Vamos para o nosso segundo versículo de hoje. Nosso segundo versículo de hoje está em Salmos 139, 13 e 14. Salmos 139, 13 e 14 fala assim, ó. Tu me criastes no íntimo do meu ser, e tu tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As suas obras são maravilhosas. Muito bem. Já no que isso tem a ver com a palavra de hoje. O Senhor, ele pôs sim sua personalidade,
seu DNA, seus dons e talentos. Mas, como tudo na vida, ele tem um lado bom e um lado ruim. Use as coisas que o Senhor deu na sua vida com sabedoria. Use de acordo com o Senhor criou para aquele propósito do Senhor. E como eu vou saber, Jana, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer dentro daquilo que ele pôs dentro de mim? Eu só vou saber quando eu ficar em silêncio. Quando eu parar de justificar, quando eu parar de trazer para a mesa de oração e para a mesa das pessoas as minhas dores. Ah, mas você não sabe a minha vida. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que aconteceu na minha infância. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele fez de propósito para te levar ao ponto de hoje. Então, não precisa de justificar. O Senhor sabe. Para de trazer para a mesa suas dores. Peça para o Senhor. Para quê, Senhor? Para quê? Não por quê. Para quê? Para que o Senhor me teceu desse modo? Qual era a finalidade disso? Qual era, Senhor? Para quê? O que eu tenho que trazer para as pessoas? Senhor, para que o Senhor me trouxe para conversar com essa pessoa? O que o Senhor quer? Servir-se de mim para fluir do Espírito através de mim. Senhor, eis-me aqui. Usa a minha língua com sabedoria. Mas para você usar com sabedoria, você tem que saber ouvir o Senhor. E a gente só ouve o Senhor com intimidade. Eu só sei o que uma amiga vai fazer quando eu converso com ela todos os dias e todas as horas. Já aconteceu de você estar num local e ouvir a voz de uma pessoa e falar assim, é fulano. Por que você identifica isso num local cheio de gente? Porque você teve intimidade com essa pessoa. Você só vai saber sobre o seu chamado, como usar as ferramentas que o Senhor colocou aí dentro, se eu tiver intimidade com ele. Quando eu parar de falar. Quando eu parar de me prejudicar pela minha fala. Na Bíblia fala que há poder nas palavras. Nossas palavras são portais. Já ouviu falar disso? E isso não é misticismo. Nossas falas, toda vez que eu falo algo, o diabo pega aquilo como verdade e mexe naquilo, para que a tudo conspira sobre aquilo que você falou, sobre aquilo que você profetizou. Eu não posso falar por falar. Você já esteve em volta de uma pessoa que só reclama? E tudo de errado acontece na vida dela. A pessoa compra um celular e fala assim, ó, quer ver? Vai dar problema? E dá problema. Já aquela pessoa que fala assim, ai, meu filho, misericórdia, não sei porque eu tive filho. E o filho cada dia mais dá problema. Na Bíblia fala que mesmo que a gente não possa ver, a gente tem que olhar com os olhos espirituais e confiar no Senhor. Só que a partir do momento que eu abro a boca e falo, eu jogo isso para o mundo espiritual, ao ponto de transformar aquilo em realidade. Profetiza, profetiza coisas boas, segura a sua língua diante dos problemas. Segura as coisas que o Senhor tem para fazer ao seu redor. Consegue entender isso? Consegue entender que o Senhor tem um propósito na sua vida? Se você ficar de boca fechada. E falar de acordo com o que... Se ele não falar no seu ouvido, não fale. Fala, olha, eu vou estar orando sobre isso. A pessoa vem aconselhar com você. Ai, o que você acha disso? Quando o Senhor não fala no meu ouvido, eu falo assim, vou estar orando. Vou estar pedindo para o Senhor direcionamento para que eu possa te trazer uma solução diante do que o Senhor quer para a sua vida. Eu não falo mais do que eu acho. E isso me ajudou em muito, em estar cada vez mais aos pés do Senhor, a não prejudicar mais a minha vida. O que você anda falando? O que você anda colhendo daquilo que você falou? Vamos virar o jogo. Mulheres maduras, mulheres sábias, têm entendimento. E não ouve por ouvir, pratica. Mesmo que os seus olhos não possam ver. Mesmo que as coisas conspiram contra. Profetiza coisas boas. Fale palavras de bens. Porque o Senhor e o mundo espiritual pega aquilo como verdade e faz aquilo acontecer. Nosso terceiro versículo de hoje fala assim, ó. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Use-a bem e utilize
para comer o seu fruto. Não, marque esse versículo e põe em todo lugar, para você nunca mais esquecer. A morte e a vida estão no poder da língua. A que bem utiliza, come bem do seu fruto. O que você tem colhido, hein? O que você tem profetizado? A nossa língua também é gestacional. Quando eu profetizo algo, quando eu falo algo, Senhor, meu marido é uma bênção, meu marido ele não é estressado, meu marido é trabalhador, eu começo a gerar dentro de mim uma gestação. E quanto mais eu falo aquilo, mais eu trago para dentro de mim. O mundo aí fora fala de Ho'oponopono. Já ouviu falar de Ho'oponopono? São palavras afirmativas que trazem aquilo para dentro de mim. Eu trouxe um estudo sobre oração, meditação, mantra e reza. E falei da importância das 4. E se as 4 tem na Bíblia? As 4 tem na Bíblia. Vou colocar aqui no nosso canal sobre esse vídeo para você estar entendendo. Então, aquilo que eu repito, aquilo que eu falo várias vezes positivamente, eu cravo nas tábuas do meu coração e aquilo começa a se trazer verdade. Na Bíblia fala assim: cravei no meu coração as suas palavras para não pecar contra ti. Eu trazer as palavras do Senhor, não é quando eu como, gente, mas eu trazer a palavra do Senhor e repetir ela várias vezes, mesmo que eu não possa ouvir. Aquilo se torna verdade para não pecar contra ti. Os versículos ecoam quando você vai fazer algo. Os versículos ecoam se aquilo eu estou vivendo diariamente. Quais são a palavra do Senhor que você precisa de cravar nas tábuas do seu coração para que você não peque todos os dias? Esse versículo de Provérbios é um que eu tinha. Como que eu fazia isso? Sabe o que eu fazia? Eu pegava alguns versículos, preciso voltar a fazer isso. Teve um momento que eu estava passando por uma tribulação muito, muito, muito funda. E eu precisava que o Senhor me enchesse de esperança porque não tinha saída. Eu peguei versículos sobre aquilo que mudava a situação da minha vida e escrevi em papelzinho e fui colando pela casa. A gente tinha versículo até no banheiro. Tinha versículo. Para que eu lembrasse toda hora onde eu andasse na minha casa sobre as promessas do Senhor na minha vida. E as coisas mudaram. E o jogo mudou. E aquilo me fortaleceu emocionalmente. Me fortaleceu emocionalmente e espiritualmente. Tem um versículo que fala: guarde a minha palavra nas tábuas do seu coração para não pecar contra ti. Não vou reclamar sobre o processo que eu estou passando. Vai passar. Agora, se eu reclamar, eu aborto a gestação e fico no deserto. O tempo do povo no deserto dependeu do povo, não de Deus. Eram 40 dias. E eles ficaram 40 anos, porque eles não entenderam o processo e começaram a reclamar e a murmurar dentro do processo. Cada vez que você reclama, cada vez que você usa a sua língua para amaldiçoar, cada vez que você fica no deserto, você fica patinando na sua vida. Guarda a sua língua. Guarda seus achismos. Por isso que o propósito de palavras é tão importante. Não é sobre o que eu acho, é sobre as promessas do Senhor na minha vida. É sobre eu andar como uma mulher sábia. É sobre eu entender com quem eu ando, o que eu ouço e o que eu vejo para trazer dentro do meu coração. Na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e que a boca fala do que o coração está cheio. O coração é a nossa alma, é nosso entendimento e nosso sentimento. O que você tem enchido o seu coração. É sobre o que você tem enchido o seu coração, que é o que você transborda na vida das pessoas. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com as suas atitudes. Aquilo que eu falo. Aquilo se transforma em verdade. Ao ponto daquilo se transformar em atitude. Tem uma mensagem, deixa eu ver se eu acho, que fala que aquilo que eu falo se transforma. Peraí.
Eu vou mandar depois para vocês, eu tenho, é mais fácil. É um poema que fala que aquilo que eu falo, aquilo se transforma em verdade ao ponto de materializar aquilo. É muito verdade. Coloque. Coloque versículos de fortalecimento sobre aquele momento que você está passando pela sua casa. Tatue na tábua do seu coração a palavra do Senhor para que você não peque contra ele e nem traga maldição para si e nem traga maldição para sua casa e para o seu redor. Cuide da sua língua, porque você só vai entender sobre as promessas do Senhor, sobre o seu chamado, sobre o propósito dele na sua vida, se você parar de usar a língua de uma maneira sem sabedoria. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, obrigada por a palavra dessa manhã, Senhor. Ó Senhor, nos traga, Senhor, trava na nossa língua. Nos ajude a bloquear nossos pensamentos e que o seu espírito possa ecoar dentro da gente e preencher as nossas justificativas, porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ti. Que nós podemos dar propósito e força à sua voz. Senhor, que possamos a cada dia buscar a ti, Senhor. Ó Pai, que possamos, Senhor, ao acordar e ao dormir, estar aos seus pés, Senhor, porque sem ti nada importa, Senhor. Não é sobre o que eu acho, é sempre sobre o que o Senhor tem para mim. Senhor, as suas promessas são maiores do que as nossas. Os seus sonhos são maiores do que os nossos. Nos ensina, Senhor, uma total dependência de ti, Senhor, para que não possamos, Senhor, pecar contra ti, Senhor. Nos ajude a manter os nossos pensamentos e a nossa língua na sua presença, Senhor. Nos ajude a falar com sabedoria todos os dias. Ó Senhor, nos ajude a instruir as pessoas com sabedoria, não sobre o que eu acho, mas sobre o que o Senhor quer, na minha vida e na vida das pessoas ao redor. Senhor, nos ajude, Senhor, a dar vazão à sua palavra, Senhor, para que nos nossos lábios só cabe a sua presença e as suas palavras, Senhor. Mesmo que possamos não ver, Senhor, que possamos gerir a sua palavra e sonhos maiores, Senhor, acontecerão. Nos ensina a cada dia a amadurecer e ao entendimento de mulheres que avançam, não mulheres que fascinam. Senhor, tira, Senhor, do nosso meio as línguas rixosas, Senhor, que possamos parar de reclamar, mas que possamos profetizar todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém.